Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Bom dia. Feliz ano novo para todos vocês. Que assim como terminou o ano, com Deus ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo e estando conosco nas dificuldades, que nesse novo ano, o mesmo Deus imutável continue nos guiando, nos dando forças. E hoje eu quero destacar essa palavra sabedoria. Os textos que nós vamos ouvir nos levam a meditar sobre este tema. Que Deus nos dê a sabedoria e continue conosco na nossa caminhada, até estarmos na vida eterna com Ele. Nós cantamos o primeiro hino, Cantai alegremente. E antes de começarmos a cantar, chamo bem-vindos aos nossos visitantes, que sempre se sintam bem em nosso meio e sejam sempre bem-vindos. E eu quero ver vocês cantando alegremente, né? É um hino de louvor a Deus, de gratidão por todas as bênçãos que Ele nos deu e nos dará.
convido a ficar em pé, quem puder, e fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, que nos criou e nos mantém, em nome de Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz e ressuscitou para nos perdoar e oferecer a vida eterna. E em nome do Deus Espírito Santo, que por meio do batismo, da palavra e da Santa Ceia, nos dá e fortalece a fé, nos dá também vida santificada. Em teu nome, querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos reunimos aqui como teu povo para ouvir a tua palavra, receber o teu perdão, receber a tua orientação e o fortalecimento na fé. Amém. Queremos também confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão. Isso na esperança, na promessa e confiantes que Jesus nos dá esse perdão por meio do seu sacrifício na cruz. Quero convidá-los para orar junto comigo e assim fazemos confissão e pedido de perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre, miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Como ministro da palavra da parte de Deus, anuncio a cada um de vocês o perdão que Cristo nos dá por meio do seu sacrifício na cruz. Portanto, lhes declaro: vão em paz, pois os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Na certeza do perdão que Deus nos dá, queremos também, nessa nova vida, sendo guiados pelo Espírito Santo, que vem a cada um de nós por meio da sua palavra. E a primeira palavra bíblica que nós vamos ouvir e acompanhar está registrada no Salmo 119, os versículos 97 a 104. Nas Bíblias que temos aqui na igreja, está na página 414. Fazemos a leitura do Salmo de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira.
Até aqui a leitura do Salmo. Cantamos o próximo hino. Grande Deus, o teu louvor. E assim louvamos a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Leitura do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 3, versículos 4 a 15, onde o rei Salomão pode fazer um pedido, e o que ele pede é sabedoria. Diz assim este texto, 1 Reis, capítulo 3, 4 a 15. Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que é que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim,
como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas, honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios, que foram completamente queimados, depois deu uma festa para todas as autoridades. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Próximo hino que cantaremos, hino de gratidão: graças dou por esta vida. Leitura do Evangelho registrado pelo evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 40 até 52. Está no Novo Testamento, na página 50. Há poucos dias nós ouvimos as histórias relacionadas ao nascimento de Jesus. E agora então temos um salto de 12 anos.
Jesus, com 12 anos, vai ao templo com seus pais. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para assim acompanhar a leitura do Santo Evangelho de Lucas 2, 40 a 52. Palavra do Senhor que diz: o menino crescia e ficava forte, tinha sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a inteligência e as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Então Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Juntos vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Próximo hino que cantaremos: em Jesus amigo temos.
Que Deus abençoe o meditar na sua palavra neste momento. E desde já oramos para que Ele nos dê sabedoria. Como já mencionei anteriormente, é sobre esse tema que nós vamos falar, principalmente nesse começo de ano. Esse ano, como todos os outros, começa com janeiro. E é curioso, eu não sei se vocês sabiam, a palavra janeiro é uma referência a um deus da mitologia romana chamado Jano. Daí vem o nome janeiro. E ele é identificado com uma face voltada para frente e outra para trás, bem na virada do ano, ou seja, olhando para trás, para aquilo que foi realizado, foi feito, e um olhando para frente, para as coisas que virão. E nessa ideia, no fim dos anos temos as retrospectivas. Não é só na televisão que tem. Ontem estava olhando com meus filhos algumas no YouTube, né? Bem interessantes inclusive. Se a gente fizesse uma retrospectiva, olhasse para trás nesse ano de 2021, olhasse o cenário ao nosso redor, no mundo, no nosso país, na nossa família, na nossa vida, teríamos coisas boas para lembrar e coisas ruins para lembrar. Mas o que nós temos certeza é que, olhando para trás, podemos com gratidão louvar a Deus e dizer muito obrigado, porque não importa se eu estivesse no alto, no momento bom da minha vida, ou se eu estivesse lá no fundo do poço, no momento ruim da minha vida, ali Tu estavas comigo, meu querido Deus, me amparando e me cuidando. És o Deus conosco, o Emanuel. Inclusive, e eu digo isso por experiência própria, se não fosse Ele, em alguns momentos, talvez não conseguiríamos levantar, mas Ele nos deu força, nos deu coragem, nos animou, nos perdoou, e assim podemos seguir em frente. E olhando para frente, aí começamos a ter esperança. Aliás, essa é a palavra que mais se ouve falar nas viradas de ano, né? Esperança de que a coisa vai melhorar. Eu particularmente acho que 31 de dezembro e 1º de janeiro é um dia como o outro na vida. Não vejo tanta diferença assim. É mais um dia na vida. Mas enfim, como é uma passagem na virada dos números, de 21 para 22, acabamos sempre então tendo esperança de que virá algo melhor. Na virada de 2020 para 2021 deve ter acontecido a mesma coisa. E no desenrolar do ano, o que aconteceu? Altos e baixos. Acabei de mencionar. Não quero desanimar ninguém, mas quero que tenham esperança, porque o próximo ano, esse que nós já estamos vivendo, de 2022, vai ser também de altos e baixos, momentos de alegria, de realizações, de conquista, de saúde, de vitória, mas vai ser também momentos de angústia, de dor, de tristeza, de doença. E a diferença, ou melhor, a semelhança do ano de 2021 e todos os outros anteriores da nossa vida com esse próximo ano é que Deus estará lá na tua vida,
chorando contigo, sentindo dor contigo, e se for o caso, até te carregar no colo. Mas, como já é costume, né? Temos sempre as metas para cumprir. Então são essas as metas. A minha filha que me disse isso, olha só que legal, ó. A primeira meta de 2022 é cumprir as metas de 2021, que eu deveria ter cumprido em 2020, conforme tinha prometido em 2019. Aí a gente veio com aquelas metas, não, agora eu vou fazer uma poupança, eu vou fazer um regime, vou fazer exercício, vou voltar a estudar, vou comprar isso, vou comprar, enfim. Isso é bom, legal a gente fazer metas. Na igreja fazemos aqui também planos, na nossa vida fazemos planos, nas nossas empresas que trabalhamos, e isso é saudável. Mas aqui agora então começa a vir com aquela palavrinha que mencionei no começo da mensagem, que nessas metas, nessa esperança de seguir em frente, sabendo que Deus está conosco, que Ele nos dê sabedoria. A gente pode, como é que diz as musiquinhas mesmo? É paz, saúde, dinheiro no bolso e tantas outras coisas que a gente bota na nossa listinha de metas. Mas eu diria assim, esquece isso e pede para Deus sabedoria. E essa sabedoria vai lhe ajudar em todas as outras coisas. No salmo que nós ouvimos hoje, 117, está aí destacado, né? O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio. Ó, por causa dos mandamentos de Deus. E mais sábio do que os meus inimigos. Ainda no mesmo salmo, eu entendo mais do que todos os meus professores. Olha só que aluno exemplar, entende mais do que o professor. Por quê? Porque medita nos ensinamentos, na palavra de Deus. Tenho mais sabedoria do que os velhos. Geralmente os mais idosos, mesmo não tendo talvez nenhum diploma, tem a faculdade da vida, que costumamos dizer, né? Tem a sabedoria de vivência. Mas aqui é interessante, né? Por causa dos mandamentos que obedecemos, a palavra de Deus, tenho mais sabedoria do que os velhos. Ainda no Salmo 119, não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Deixar que Deus nos ensine, nos guie na nossa vida, e assim Ele nos dê a sabedoria. Ainda no Salmo 119, por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. Que legal, que interessante isso. E é só nesses poucos versículos do Salmo que nós ouvimos hoje, do Salmo 119, pedir sabedoria. E se aparecesse o gênio da lâmpada de Aladim, e você pudesse fazer um pedido, não 3, mas um só, o que você pediria? Não precisa dizer, mas pensem um pouquinho. O que você pediria? Eu já dei uma dica antes, né? Peçam sabedoria. Mas talvez a gente pediria o que? Dinheiro, vida longa, né? Muita riqueza, poder. Tem pessoas que fazem coisas terríveis por causa do poder, da ganância, para ter mais dinheiro, mais riquezas. Talvez um outro pedido que eu escuto muito falar quando eu digo para as pessoas nos grupos de orações, quando a gente tem a reunião das servas, dos leigos, dos jovens, muitos pedem por saúde. Talvez aí teria um bom pedido, que Deus
dê saúde, porque se a gente tem saúde para trabalhar, para fazer as coisas, a gente tem um resto. Pois é, essa ideia de fazer um pedido para Deus, e aí vocês já ouviram a história de Salomão, que nós meditamos agora nesse momento, lá em 1 Reis, capítulo 3, Deus então aparece a Salomão num sonho, e dá a ele a possibilidade de fazer um pedido, de pedir o que ele quisesse, e aí então, ele pede sabedoria, e aí Deus diz: já que você pediu sabedoria, darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, e nem terá depois. A gente fica lembrando aí do Einstein, e tantos outros estudiosos, e aí a Bíblia diz: olha, o Salomão era muito mais inteligente, tinha muito mais sabedoria do que qualquer outro na história. E aí Deus diz ainda assim: mas lhe darei também o que você não pediu. E aí, no texto que nós ouvimos antes, diz que ele recebeu vida longa, isso significa saúde, recebeu riquezas e viveu em paz, não tinha guerras com inimigos. Inclusive por causa disso, diz a Escritura Sagrada que o Salomão é o mais rico que houve sobre a face da terra. Mas de que adianta a riqueza se não se permanece na palavra de Deus? Teve em algum momento que o Salomão se perdeu. A gente não sabe ao certo, não pode afirmar como foi o fim da vida de Salomão, mas ele colocou em risco porque na sua sabedoria, em algum momento, ele não ouviu as suas próprias palavras. Aqui só tem uma figurinha que lembra aquele julgamento de Salomão, quando levaram lá aquela criança, e aí resolveu de uma forma drástica, dizendo assim: olha, então reparta a criança no meio e dê uma metade a cada uma. Então a mãe verdadeira abriu a mão, ela agiu com amor. Não adianta só agir com razão, com sabedoria, mas agir também com amor. E esta mãe queria perder o seu filho, preferiu que ela ficasse com outra pessoa. E ali Salomão então desvendou esse mistério, dando então o filho à sua mãe legítima. Sabedoria, a inteligência, a razão, sem amor, não funciona. Jesus, que aparentemente estava perdido, eu acho sempre curiosa essa história. Jesus se perdeu, ou perderam Jesus, ou lembra aquele filme, né? Esqueceram de mim. 3 dias depois, e Jesus estava lá, de boa, tranquilo, na casa do pai dele. Mas como assim vocês estavam me procurando? Aonde mais que eu podia estar, a não ser aqui na casa do meu pai? E o que chama a atenção nesse texto, desse adolescente, que é o Deus menino que nasceu no Natal, é o Deus homem crucificado na cruz. O texto fala da sabedoria. No versículo 40 diz que ele tinha muita sabedoria. E no versículo 52 diz: conforme Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Sabedoria de Jesus. Mas além da sabedoria de Jesus, e a gente percebe isso nos evangelhos, quando por exemplo os fariseus e tantos outros vêm com perguntas difíceis, querendo pegar Jesus em contradição, ele sempre com sabedoria, com inteligência, traz respostas que desarmam os seus inimigos. Até eles dizem: mas olha só como ele tem autoridade.
a autoridade de Jesus, demonstração de grande sabedoria. Mas também, Jesus tem amor, compaixão por todos que lhe aparecem à sua frente, e também a cada um de nós. E aliar a sabedoria ao amor é fundamental. Antes mencionei que o Salomão se perdeu em algum momento quando deixou de ouvir o seu próprio conselho, que está lá no livro de Provérbios, onde ele diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. E aí interessante que a diferença entre Salomão, em que em algum momento parece se perder de Deus, e a diferença de Jesus, é que ele continua obediente em todas as coisas, como nós ouvimos hoje no texto do Evangelho. Jesus continua obediente a Deus, inclusive aos seus pais. Diz o texto, seguindo o 4º mandamento. Mas, em primeiro lugar, sempre colocar Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, então coloque primeiro Deus na sua vida. É preciso primeiro temer a Deus. Se você tem essa sabedoria, é isso que precisa. Ore a Deus pedindo a sabedoria. Mas só a sabedoria não adianta. É preciso, é muito importante ter este equilíbrio da razão e da emoção, da inteligência, da sabedoria, mas do amor, da compaixão, assim como Jesus agiu, assim como Deus age conosco. Porque se Deus usasse a razão, pensem bem, ligando ali, fulano fez isso, fez aquilo, e a Bíblia diz isso, então é igual a condenação. Mas Deus age também com amor, e porque Ele nos ama de uma forma inexplicável, em seu Filho Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos dá a salvação, Ele estará conosco, mesmo com as nossas mancadas, com os nossos pecados. Quando nós, por causa dos pecados, estivermos doentes, enlutados, em conflito, em dúvida, Ele estará ali conosco. Essa é a esperança, essa é a promessa de Deus. Então, meus queridos, saibam disso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Que assim Ele conceda em sua graça. Amém. Vamos fazer oração, e como costume, incluímos os aniversariantes desta última semana, ainda do dia 27 de dezembro de 2021, a Margot Terezinha Kirsten, e no dia 29, Augusto César Beckenbach. E agora já do ano de 2022, dia 1º de janeiro, Angelino Spindler. No dia 2, hoje, Alexandre Blaut, Daiane Witt Schwarzhaupt e Semilda Boclage. Então são os aniversariantes desta última semana. Também queremos incluir alguns pedidos de oração. A dona Ivone pede para incluir o filho, né? O Thales Bauer. É Mato Grosso que ele mora, né? Isso. Ele contraiu dengue, então está lá se recuperando dessa enfermidade. Então oramos para que Deus continue cuidando dele.
Também oramos pela Simone, a nora da Dona Marina, que luta lá com câncer. Também o pai da Patrícia, o seu Henrique Balparda, está com tratamento. E ontem, na verdade faleceu no dia 31 e foi sepultado ontem, dia 1º, a Dona Celita Georg. Então queremos também incluir em oração os familiares enlutados. Aqui na minha listinha não está, mas eu vou pedir para que Deus abençoe a todos nesse novo ano de 2022. E também vou pedir chuva, né? Vocês não acham que está precisando de chuva? Barbaridade, né? Está um calorão, então dá uma refrescadinha e assim ajuda as plantas, ajuda os níveis dos rios e ainda também as plantações que necessitam aí para termos boas colheitas. E assim também somos direta e indiretamente abençoados. Que Deus abençoe a todos no meditar da oração que vamos fazer. Vocês podem ficar sentados e assim falamos com Deus. Querido e amado Pai Celestial, muito obrigado por teres nos abençoado e cuidado durante todo o ano de 2021 até o dia de hoje. E aí podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. E agora, quando olhamos para um novo ano, olhamos para frente, temos tantos planos, na esperança de que tudo vai melhorar, e que assim o Senhor nos conceda. Mas se enfim algo nos faltar, como a saúde, um ente querido, ou os nossos planos não derem certos e ficarmos frustrados, continua conosco, consola-nos e sobretudo nos dá sabedoria, que vem do princípio de colocar a Ti, querido Deus, em primeiro lugar em nossa vida. Obrigado, Pai querido e amoroso, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede a todo instante. Não merecemos nenhuma delas, mas como és um Pai generoso, bondoso e amoroso, e por causa do Teu Filho Jesus, continua nos abençoando com tudo o que precisamos para a vida e para o sustento. Agradecemos também por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes, e derrama as Tuas bênçãos sobre cada um deles e seus familiares. Cuida de todos que estão doentes, cuida do Thales, da Simone, do seu Henrique e também de todos aqueles que se preocupam com eles. Que os tratamentos funcionem, que tudo dê certo, eles se recuperem. Também oramos, Pai bondoso, para que o Senhor console e conforte os enlutados da Dona Celita Georg. Conforta-os com a Tua palavra e lhes fortaleça diante desta perda. A todos que estão enlutados, doentes, fazendo algum tipo de tratamento, estão hospitalizados, que o Senhor cuide e ampare a cada um, lhes dê uma fé firme e inabalável diante dessa circunstância que estão vivendo. Pedimos, bondoso Deus, para que o Senhor também abençoe os planos da congregação São Lucas, São João e Cristo para todos, e que assim o Senhor dê sabedoria às lideranças, aos pastores, e que possamos assim, como servos, instrumentos da Tua mão, colocando a Ti em primeiro lugar e o Evangelho de Cristo que anunciamos, Te servir. Querido e bondoso Pai, abençoa cada um que aqui está hoje neste culto, a todos os membros da congregação,
Nós te pedimos, bondoso Pai Celestial, para que envies chuva para regar as plantas, encher os rios. E assim, querido Deus, ao mesmo tempo pedimos para que nos livre de temporais e tempestades que venham a danificar os nossos bens. Mas seja feita a tua vontade. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos colocamos em pé e juntos oramos a oração que Jesus ensinou. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nos preparamos para o momento de Santa Ceia. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isso fez Jesus por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia conforme a palavra de Deus, recebemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor! É uma bênção participar dessa graciosa e íntima comunhão. Receberemos o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento na fé e o crescimento no amor a Deus e ao próximo. Nós cremos, Senhor, demonstraremos essa fé em nossa vida, amando a Ti e o nosso próximo, e seguindo os Teus ensinamentos. Que assim seja. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isso em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice com vinho, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar? Durante então o momento da distribuição da Santa Ceia, todos são convidados a trazer também as suas ofertas, e ali então também podem utilizar o álcool gel, podem não, devem utilizar o álcool gel, e aí então venham, começando sempre por este meu lado direito, até os fundos, e depois dos fundos para a frente. Então venham, porque tudo está pronto. Nos colocamos em pé e agradecemos ao nosso Senhor. Obrigado, querido e amado Deus, por nos dar na Tua palavra que ouvimos e na Santa Ceia que recebemos o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé em Cristo para a vida eterna. Que este também aumente nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Nos encoraje a ter uma vida santificada, de testemunho com palavras e ações, e assim possamos proclamar Cristo para todos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e o Deus Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?